os 3 últimos versos desse texto. Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 20, é o último, são os últimos versículos deste livro. Mateus, capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Diz assim um texto sagrado, a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus Santo, poderoso Criador, abre o nosso coração, a nossa mente, ilumina-nos de forma que nós compreendamos a essência, o espírito da Tua palavra. Encha-nos com a Tua graça bendita, com Teu favor, para que nós não saiamos daqui da mesma forma, porque a Tua palavra, ela preenche o espaço vazio no ser daqueles que o buscam. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Um novo tempo estava começando, meus irmãos. E agora que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, agora é preciso avançar com a mensagem que Ele deixou para a igreja. Agora é preciso propagar os princípios e os valores que o Senhor espalhou quando estava aqui entre nós fisicamente. Ele foi julgado, condenado, crucificado, morreu, ressuscitou, ficou mais ou menos 40 dias no meio do povo, depois foi assunto aos céus. Creia quem tem fé, foi voando para os céus. É uma história meio louca para aqueles que não creem, porque ele disse que não só iria, mas voltaria, para nos levar para que onde ele esteja, nós estejamos também. Mas ele nos deu, ou ele deu a esses que o ouviram, uma missão. Ele os comissionou. E esses que o ouviram, dentre esses que o ouviram, estamos nós que estamos aqui nessa noite. Não importa a tua experiência, não importa o teu tempo. Você está aqui nessa noite porque de alguma forma o teu coração anseia pelo Senhor. Você crê em Deus, você pode não ter conhecimento da Bíblia, você pode não orar todos os dias, mas você crê em Deus. É por isso que você está aqui, por isso que o Espírito te impeliu a estar aqui nessa noite. E o nosso Senhor Jesus, Ele diz: vocês, aqueles a quem eu escolhi, aqueles a quem eu trouxe para mim, aqueles a quem beber de mim, eles são os meus arautos, eles são os propagadores, eles são aqueles que precisam, que necessitam ouvir a minha voz e dizer o que eu digo. Vocês são as minhas testemunhas. E aqui nesse texto, os discípulos foram para Galileia e se reuniam ali, depois daquele fatídico final de semana, da crucificação. E aí, o Senhor Jesus apareceu a eles, já ressuscitado. E 2 grupos se manifestaram neste encontro. O texto diz, o texto anterior a esse que a gente leu, o versículo 17, diz: enquanto viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, alguns
entenderam a mensagem. Alguns estavam cônscios da mensagem, mas outros não entenderam a mensagem. Outros ainda duvidavam no seu coração acerca daquilo que o Senhor havia dito a eles. E aí é quando o Senhor diz para eles o comissionamento, a missão deles enquanto seguidores dele, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus. A nossa missão, a nossa vida. E aí ele se aproxima deles e lhes faz uma afirmação. E essa afirmação já é algo profundo para nós refletirmos. Presta bem atenção. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa afirmação de autoridade, ele está dizendo acerca do arbítrio. A autoridade quer dizer domínio, governo, poder, força, mando. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, todo domínio, todo poder, todo governo, todo mando, todo arbítrio dos céus e da terra, de tudo, está sobre mim. Não há nada que salta ao crivo das minhas mãos, não há nada que salta à visão dos meus olhos. Essa reflexão objetiva deve saltar à nossa compreensão, meus irmãos. Porque das dezenas de religiões que existem no mundo, todas elas têm, ou pelo menos boa parte delas tem um livro sagrado. Ou um livro que a religião entende como sagrado. Boa parte dela tem dogmas, tem misticismos, tem formas de você ser para que você possa pertencer. Todas elas têm um líder. Mas nenhum líder de nenhuma religião assume para si essa autoridade, dizendo: olha, não há nada, absolutamente nada que eu não controle. Tudo está debaixo do meu querer, da minha vontade, do meu agir. Tudo está sobre a palma das minhas mãos. Tudo está debaixo da sola dos meus pés. As palmas das minhas mãos, nada pode fugir. Nenhum líder assume tanta responsabilidade. Nenhum líder é tão precioso para inferir tanto poder. É tão convicto. E Jesus fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí lhe credencia para que ele possa dar uma ordem direta aos seus discípulos. Ele diz objetivamente, esse comissionamento, esse ato imperativo. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz: não é qualquer um que está lhes dizendo isso, é aquele que detém toda a autoridade. De forma que não é uma opção para nós. Não é uma alegação que a gente pode dizer não. É uma necessidade. Se nós queremos servir e seguir ao Senhor, isso é necessário que façamos. E aqui no início do versículo 19 tem essa palavra que muito é comum nos ambientes religiosos evangélicos: ide. Então a gente sempre fala o ide de Jesus, a gente tem que ir, eu já falei muitas vezes. Mas lá no texto original essa palavra ela inexiste. Porque a ênfase aqui nesse trecho das Escrituras, por incrível que possa ser estranho para a gente que acostumou no ambiente religioso, não é o ir, é fazer discípulos. Não adianta, meus irmãos, a gente evangelizar o mundo e não fazê-los e não
ensiná-los a caminhar no Senhor. Daí está talvez a maior tragédia da igreja. Os crentes sabem quem é Deus, sabem o que Ele faz, mas não conseguem viver na essência, nas suas vidas, no dia a dia, os princípios e os valores que Ele comissionou para cada um de nós. Eu não tenho redes sociais, eu só tenho WhatsApp para me comunicar com a igreja. Mas só tendo o WhatsApp eu já fico triste. E quando por algum motivo eu entro nas redes sociais da igreja para poder colocar alguma coisa, eu também fico triste. Porque o que eu vejo de testemunhos que não esferam a luz de Cristo sobre a vida é absurdo, é aterrorizador. Porque nós temos consciência da graça, mas por vezes nós não vivemos a graça. E o teu sobrinho sabe disso, o teu tio, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, eles sabem disso. Essa ênfase que não está no ir, está em fazer discípulos. Ele diz, e fazer discípulos de todas as nações. E possivelmente a gente aqui não vai lá no Afeganistão, pode ir, ou por uma oferta que a gente manda para o missionário que está lá, ou talvez algum de nós tenha essa vocação e Deus dê a direção para ir para uma terra distante. Mas especificamente, nosso Senhor Jesus não está falando de outras nações. O texto aqui se refere a etnias. É como se ele estivesse falando ao teu mundo nuclear, ou mais jovialmente, a tua tribo. Ele está dizendo, fazei discípulo na tua casa, fazei discípulo na tua escola, fazei discípulo no teu trabalho, fazei discípulo na tua vizinhança, fazei discípulo no teu mundo nuclear. Essa propriedade Ele nos dá, é para a terra distante também, mas imagina, se só fosse para a terra distante, a maioria de nós não teríamos possibilidade de fazê-lo. É onde nós estamos. Ensina-os a caminhar no caminho de Jesus. E quem está dizendo isso, meus irmãos, é o maior discipulador que já pisou nessa terra. É o Senhor Jesus. Então a missão é crer na autoridade dele, sair, pregar o evangelho a toda criatura, em todos os momentos e a todos aqueles que estão próximos a você. Mas aqui há um problema. E esse problema é que a gente precisa atentar-se a ele. Como é que a gente faz isso? Como eu disse no início, não importa se você está aqui pela primeira vez, não importa se você já é cristão. Você, eu e todo ser humano precisa de Jesus para viver. Nesse mesmo texto de Mateus, ele diz assim: aqueles que querem água, vem e beba. Mas antes ele diz, vinde a mim, venham para mim. E algumas pessoas aqui na igreja sabem que eu me converti à água não tem muito tempo. Porque para mim a água tinha que ter cor, gosto e cheiro, senão eu não bebia. Para mim tinha que ser suco ou refrigerante. A água, aquela, não tinha graça para mim. E aí eu fui ao médico. E o médico me disse o seguinte: olha, a terra, ela é 70% água. E o corpo humano precisa de ter 70% de água no seu corpo. Senão seca, fica tudo árido. Fica exposto à doença. A terra adoece, o corpo também. Aí ele disse uma coisa: sabe quem foi que fez a terra? Eu falei, sei, pô, Deus.
Sabe quem foi que fez seu corvo? Eu falei, Deus também. Então, não é por acaso, é um propósito eterno. Aí eu me converti à água. Ele foi bom. Porque a água é vida. Sem água, o mundo morre. Jesus fala, eu sou a água da vida. Sem Jesus, você vai morrer. Sem Jesus, você não vai... Você vai se movimentar, você vai estar animado. Você vai andar, você vai ver, você vai rir, você vai chorar, você vai dormir, você vai comer. Mas de fato, você vai estar morto. Você vai ser um sepulcro caiado. Está pintadinho, mas por dentro está extremamente morto, mortificado. Sem Jesus a gente está morto. Ele está falando, uma das formas de você vivificar a sua vida é viver do motivo pelo qual eu disse, para que você viva. Fazei discípulo. Mostre para as pessoas quem eu sou para você. É isso. Ensine as pessoas o que você aprendeu de mim. E como é que a gente vive isso? Primeiro, esse que é o melhor discipulador de todos, o exemplo para todos nós, ele falava do evangelho da graça, ele falava daquilo que as pessoas precisavam ouvir para ter vida verdadeira. Meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, você precisa contar essa história, que um homem nasceu, que uma criança nasceu de uma virgem, cresceu, foi julgado, condenado, crucificado e morreu. E no terceiro dia ele voltou a viver. E viveu entre o mundo aí. E depois foi voando para o céu, dizendo que vai voltar para nos levar para estar junto com ele na eternidade. A história é doida mesmo, é louca. Mas essa história tem transformado milhares de vidas. Essa história tem tirado gente da vida moribunda para a vida verdadeira. Você precisa falar isso para os seus filhos. Você precisa falar isso para a tua parentela. Você precisa falar isso em todo lugar que você tiver. Na oportunidade que o Espírito te dá. Nas refeições, lá, tem um pastor amigo que ele aproveita o momento das refeições. Então, quando ele está reunido com um grupo, ele fala, posso orar? Aí a pessoa vai, dificilmente alguém rejeita a oração. Aí ele ora e na oração ele fala dessa história. Tu que morreste, que ressuscitaste. As pessoas precisam ouvir. Mas o Senhor Jesus, ele só não pregava com palavras. Ele também pregava com a vida. Ele vivia. Ele vivia com compaixão, com amor. Ele vivia com santo testemunho. E eu quero exemplificar isso contando uma história que eu contei há muito tempo aqui na igreja e a maioria de vocês não sabem porque muita gente está nova aqui. Eu trabalhava em um lugar e uma vez uma pessoa foi procurar, uma pessoa que trabalhava lá comigo, era meu colega de trabalho, e ele trabalhava no setor 4. Na verdade era eu não quero expor o lugar. E nesse setor tinham 3 pessoas com o mesmo nome. O nome, cadê o Marquinhos? O nome era Marcos. E ele dizia assim, e a pessoa falou, mas tem 3 pessoas lá nesse setor com o mesmo nome. Aí a pessoa falou assim, mas esse Marco que eu estou procurando é um crente. Quer dizer, deu uma diferenciada. Aí a pessoa diz assim, crente? Não, os 3 Marcos que estão lá, não tem nenhum crente não. Mas aí ele foi lá, chamou o primeiro Marco, que devia ser tipo um pastor Marco, assim. Não é igual você não, porque ele não tem um bom testemunho. Aí ele chegou lá e falou, não, nem esse aí não. Ele não era crente, mas devia ser um cara legal. Aí falou, vou chamar o segundo melhorzinho. Aí foi lá, chamou. Aí ele falou, não, nem esse aí também não. Aí a pessoa diz assim,
Não, então não tem aqui não, porque o outro Marcos, ele pode ser tudo na vida, mesmo crente. Mas vamos pro desencargo de consciência, chama ele lá. Aí quando diz, é esse aí. Meus irmãos, a gente precisa viver o Evangelho da Graça. O seu filho precisa ver Cristo em você. O seu esposo precisa ver Cristo em você. A sua vizinhança precisa ver Cristo em você. Os seus colegas de trabalho, a sua igreja precisa ver Cristo em você. Os seus colegas do curso, da faculdade, a sua parentela, seu namorado, ela precisa ver, as crianças precisam ver Cristo em você. Jesus pregava com a vida. Ele resplandecia a luz. Os dentes daqueles que o condenavam rilhavam, mas eles não tinham nada para acusá-lo. A gente não é perfeito, mas nós somos seguidores de Cristo. E a nossa missão é pregar o Evangelho, com palavras e com a vida. Os seus seguidores lá, os milhões de seguidores que você tem na sua rede social, precisa ver Cristo em você. Porque depois que você digitou e jogou, pronto, você perdeu o controle. E aí para você voltar de novo, vai ser um caminho muito árduo. Você precisa testemunhar de Cristo na vida. Isso é se você quer viver. Porque a única forma de viver é com Cristo. Esse discipulador anunciava a graça dele, falando, vivendo e cuidando. Ele curava enfermo, ele consolava o abatido, ele alimentava o faminto. É como o pastor Marco diz aqui, a gente dá um monte de cesta básica, a gente ajuda, enfim. Mas esse não é o nosso objetivo final. Esse é o caminho, esse é a ponte. O nosso objetivo final é fazer com que as pessoas vejam a luz de Cristo sobre a vida dessa igreja. Todas as pessoas que eu entrevisto para fazer parte das pessoas que nós, das famílias que nós ajudamos, eu digo, nunca diga que é ajudado pela Igreja Presbiteriana de Mauá. Diga que o Senhor teve misericórdia de ti. Porque o que nós queremos é ver a glória de Deus expressada na vida das pessoas. Por isso que é uma igreja feita de gente. Nosso Senhor Jesus cuidava tratando. Nosso Senhor Jesus cuidava das pessoas. Era até mal compreendido. Na verdade, quando você vive o Evangelho, normalmente você é mal compreendido. Ele era questionado, tinha muita oposição, porque ele cuidava. Não tinha sábado para ele. No sábado ele curava. Não tinha prostituta, não merece. Não, vem cá. Eu não te condeno, vai em paz. Não peque mais. O resvalar da misericórdia. Aqui na nossa comunidade, de muitos e muitos defeitos. Porque eu brinco aqui, Alan, que a gente aqui, você tem que atender algumas prerrogativas para fazer parte dessa igreja. Uma delas é ser imperfeito. Se você for perfeito, você vai ficar muito constrangido aqui. Começar pelo pastor Marco. É um imperfeitão ali. Mas às vezes a gente quer encontrar no Evangelho, ou numa igreja, a gente quer encontrar uma empresa. CNPJ, uma instituição. E essa igreja aqui também é uma instituição. Nós temos CNPJ, tem contador, tem tudo que tem uma pessoa jurídica. Mas nós não somos uma empresa. Nós não temos fins lucrativos. Aliás, o nosso lucro é ver almas se convertendo ao Senhor. Às vezes a gente quer encontrar na igreja uma academia,
uma faculdade religiosa. Nós temos, a Igreja Presbiteriana tem a sua faculdade religiosa. O seminário lá no Meia. Mas a igreja não é uma academia. A gente tem ensino cristão, tem a escola bíblica todas as sextas-feiras. Aqui, por exemplo, a gente está aprendendo. Mas nós não somos uma academia, nós somos uma igreja. Às vezes a gente quer encontrar na igreja um pronto-socorro, sabe? Você vai lá, toma um analgésicozinho e sai de lá melhor. Uma vez eu desmaiei num casamento. Eu tenho dessas coisas assim. A Dulce está ali, que ela não me deixa mentir, que foi ela que me atendeu. Ali no pronto-socorro. Aí eles me deram um negócio lá que eu nem sei o que é, eu melhorei. Aí fui embora, até fui dirigindo para casa. Mas eu desmaiei, literalmente. Pastor Celso que me segurou, coitado. Mas não sarou a doença não. Até hoje, na verdade, nem sei o que eu tive. Porque o pronto-socorro só dá um paliativozinho para você não morrer em casa. Nós não somos um pronto-socorro. Não é paliativozinho. O que nós queremos ser um hospital que investiga, que dá o diagnóstico e busca a cura de Deus. Por vezes nós queremos buscar na igreja um momento de entretenimento, né? Eu já levei os jovens aqui numa igreja lá na zona sul do Rio, que eles ficaram maravilhados, assim. O telão da igreja era maior do que essa parede, né, não? Era um negócio assim, aquelas luzes. O Ministério de Louvor não era Luiz, não era Fabrício, era Aline Barros, a outra lá que eu esqueci o nome, que é famosa, né? Eu, tudo bem que eu sou suspeito, eu prefiro ouvir o nosso Roberto Carlos e o Fabrício André. Porque eu conheço a vida deles, né? Era um entretenimentozão, eles foram falar para se entreter, assim, adoraram, louvaram, pularam, mas entretenimento. Não, a nossa igreja não é uma igreja de entretenimento religioso. A gente aqui se alegra, a gente ri, eu gosto de as pessoas fiquem felizes, mas nós não somos uma igreja que busca entretenimento religioso. Apesar de eu falar essas coisas sem graça, não é para vocês, não é piada, essa não é a intenção. Nós somos uma igreja do Senhor Jesus, Ele é o cabeça. E a igreja cuida. A igreja, ela trata. Então tudo que a gente faz se resume nisso. A gente às vezes até não faz algumas coisas que tinha que fazer, mas a intenção principal é propagar o evangelho da graça, tratando das pessoas, cuidando das pessoas. Então talvez a gente não seja muito organizado mesmo como uma empresa. Não fica dando palavra para você sair dali do portão felizinho, foi legal aquela mensagem. Não seja um negócio que você sai daqui, caramba, que grupo de louvor. Talvez a gente não seja isso mesmo, talvez não, certamente a gente não é. Mas a gente cuida, porque a gente quer expressar o evangelho da graça de Jesus no cuidado com os seres humanos, porque foi por seres humanos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. É assim que o Senhor Jesus pregava o evangelho, é assim que nós queremos pregar. Com muitos defeitos, estamos aprendendo a fazer isso ainda. Ainda estamos engatinhando, mas com muita fé, muita seriedade, responsabilidade, para que nós sejamos os arautos do Senhor, cumprimos a missão que Ele nos comissionou, e depois pregai o evangelho e fazei discípulos. Tudo que a gente faz na igreja é para isso, é para edificar os de dentro e alcançar os de fora. Eu quero convidar você para começar isso hoje na sua vida. Todos vocês. Porque eu sei que você conhece alguém que precisa de Jesus, precisa viver, ou precisa voltar a viver. Por isso eu vou convidar você a ficar um pouquinho em pé agora.